brevemente, né, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre as unidades básicas de saúde, né, os principais serviços que são ofertados nessas unidades, o papel também dessas unidades básicas de saúde, qual é o objetivo delas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as atribuições do técnico em enfermagem, tanto na UBS quanto na estratégia de saúde da família, porque as duas têm a mesma finalidade, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da aula também, vocês podem perguntar, podem tirar dúvida, né? Podem interromper a aula, a gente para tirar dúvida. Se ficar alguma dúvida no final também, podem perguntar. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas atribuições, que são muito importantes, né? Tanto a Unidade Básica de Saúde como a Estratégia de Saúde da Família, as ESFs, elas têm o papel, né, principalmente de trabalhar a prevenção, a promoção, a educação em saúde, principalmente também trabalhar a parte de prevenção focado na atenção primária, né? A atenção primária à saúde, ela busca, né, principalmente esse trabalhar a prevenção, a promoção, a educação em saúde, né, buscando prevenir doenças, acompanhar doenças crônicas, né, e consequentemente com isso, né, evitar hospitalizações, evitar complicações, né, doenças que podem ser prevenidas, né, e uma série de outros serviços que vão ajudar a população a ter uma melhor qualidade de vida, melhorar hábitos saudáveis também de vida e melhores hábitos de vida, de saúde. Então, por isso que a gente trabalha tanto a prevenção quanto a educação em saúde. A educação em saúde que seriam, né, as palestras, as orientações, as salas de espera, os grupos específicos, né, voltados para diabéticos, para os grupos específicos como diabéticos e hipertensos, como grupos voltados para gestantes, para adolescentes. Hoje a gente tem, inclusive, vários grupos que são feitos até nas escolas, né, buscando orientar essa faixa etária, jovens, crianças, adolescentes, levar informação em saúde, até porque é algo que eu sempre falo nas minhas aulas. Quanto mais informação a gente leva para a população, mais a população, tendo informação, ela tem uma melhor qualidade de vida, né? Ela sabe como prevenir as doenças, quais os principais sintomas, quanto que ela deve procurar um médico. Então, quanto mais munida de informação na área da saúde as pessoas têm, mais qualidade de vida elas vão ter consequentemente, né? Eu vou compartilhar agora o material com vocês da aula de hoje, depois eu vou enviar esse material no grupo também, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora, só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar o material aí? Abriu aí para vocês? Tá ok, gente, para todo mundo? Todo mundo está conseguindo visualizar aí? Sim. Sim. Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho aí das atribuições, né, do técnico em enfermagem. As atribuições específicas do auxiliar e do técnico em enfermagem, né, nas UBSs e nas ESFs. O técnico em enfermagem, né, na atenção primária, ele presta um atendimento não só ao paciente, mas também à comunidade em geral, né, a família, não só o paciente, mas também a sua família, na execução e avaliação dos programas de saúde pública e atuando nos atendimentos básicos, como eu falei, a nível de promoção, prevenção, educação em saúde e também assistência de enfermagem, né, com pequenos procedimentos, com orientações, triagem, auxiliando o médico também em alguns procedimentos que são feitos nas unidades básicas de saúde, né? Então, são várias atribuições e todas elas muito importantes, né? Então,
o papel do técnico de enfermagem, assim como os demais profissionais da equipe, né, cada um com a sua importância, mas o técnico de enfermagem tem um papel muito importante, tanto na unidade básica de saúde, nas UBSs, quanto nas estratégias de saúde da família. Então, ele participa das atividades de atenção à saúde, realizando procedimentos regulamentados no exercício da sua profissão, na UBS, e, quando indicado ou necessário, no domicílio, ou seja, na casa do paciente, e nos demais espaços também comunitários, porque no caso da UBS, né, da UBS até normalmente não tem visita domiciliar, mas na estratégia de saúde da família, uma das atividades muito comuns é o atendimento também no domicílio. Então, muitas vezes o técnico, quando tem a necessidade, é um paciente que é acamado, ou por uma dificuldade, ou por uma deficiência, ele necessita de um atendimento em casa, é feito esse atendimento no domicílio, às vezes uma troca de curativo, um acompanhamento de um curativo, né? Ou às vezes a família está até com dificuldade em algum procedimento, ou em algum cuidado básico com o paciente, às vezes é um paciente que é estritamente acamado. Então, faz-se necessário esse atendimento também no domicílio, que é uma característica da estratégia de saúde da família. E também nos demais espaços comunitários, nas escolas, nas associações de bairro. Muitas vezes, hoje também a gente faz muitas atividades, né, nas praças, próximo ao domicílio das pessoas, levando orientação, levando algumas atividades, ou muitas vezes também fazendo acompanhamento, verificação da pressão arterial, da glicemia, e automaticamente também levando alguma informação em saúde, fazendo um momento de educação em saúde, aliado também a um acompanhamento e um momento de orientação. O técnico de enfermagem também, ele também realiza procedimentos de enfermagem, né, como eu até já comentei, né, como a triagem, o acolhimento, que é muito importante, né, acolher o paciente, orientar esse paciente, né, é muito importante. Fazer pequenos procedimentos como curativos, troca de curativos, retirada de pontos, administração de alguns medicamentos, porque lembrando, gente, que na estratégia de saúde da família e na unidade básica de saúde, normalmente a gente não tem medicamentos de urgência, até porque não é o foco dessas unidades. O foco dessas unidades são atendimentos mais de rotina, atendimentos mais básicos e voltados mais para prevenção, promoção e educação em saúde, como eu já falei. Então, normalmente, são medicações mais básicas, mas algumas medicações podem ser feitas na unidade básica de saúde, como muitas vezes um soro, muitas vezes o paciente precisa fazer uma hidratação, ele está desidratado, ou precisa fazer uma medicação no soro, ou fazer algum medicamento para dor. Então, algumas medicações mais básicas podem ser feitas na unidade básica. Algumas medicações que a gente diria assim, de urgência e emergência, ou outras medicações, às vezes não são feitas na unidade básica, justamente por não ter um suporte de urgência e emergência, né? Outros procedimentos que são feitos pelo técnico de enfermagem na unidade básica de saúde e também na estratégia de saúde da família são as vacinas, né? Aplicação de vacinas. Normalmente, hoje, nas unidades de saúde, a gente tem as salas de vacina em todas as unidades básicas, até porque a vacina entra na parte de prevenção, né? Ela previne uma série de doenças, desde a infância até a vida adulta, o idoso, né? Coleta de material para exames, hoje na maioria das unidades básicas também tem coleta de materiais para exames, lavagem de material, desinfecção e preparação do material para ser esterilizado, né? Aqueles materiais
que são utilizados em alguns procedimentos, entre outras atividades que podem ser delegadas pelo enfermeiro e também de acordo com a sua área de atuação e regulamentação, inclusive de acordo com o que é regulamentado pelo COREN, né, pelo Conselho Regional, e pelo COFEM, pelo Conselho Federal de Enfermagem. Exercer também outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Ele também, gente, participa de atividades de assistência básica, quando solicitado, realização de ações de educação em saúde, tanto para a comunidade em geral, como para famílias, ou muitas vezes orientações específicas, como eu falei, em grupos de educação em saúde, né, como grupos, hoje a gente tem vários grupos, né, dentro das unidades, grupos específicos, voltados, né, com orientações específicas para hipertensos e diabéticos, gestantes, adolescentes, grupos de idosos, né, que buscam levar orientações específicas para aquele grupo específico, e não só orientações, como também acompanhamento, se for necessário, às vezes, avaliação do médico ou de outro profissional da equipe também, a gente orienta, encaminha, né? Inclusive, hoje eu falo que é muito importante, inclusive hoje nas unidades básicas, a figura do assistente social, porque há um tempo atrás não existia a figura do assistente social em todas as unidades. Hoje, na maioria das cidades, igual inclusive aqui em Araxá, tem a figura do assistente social praticamente em todas as unidades básicas. E isso ajuda muito, porque muitas vezes a gente se depara com problemas sociais também do paciente ou da família, quando a gente vai fazer uma visita domiciliar ou algum acompanhamento. E muitas vezes essa família pode ser auxiliada também pelo assistente social, porque às vezes tem um problema social que está afetando aquela família e prejudicando até a saúde daquela família, ou interferindo na saúde do paciente, da família, por uma questão social. E aí, nesses casos, a gente pode encaminhar para assistente social, o assistente social pode fazer uma visita naquele domicílio, identificar o que pode ser feito, né, como que aquela família pode ser auxiliada naquele momento. Então, isso ajuda muito, né? Foi um ganho muito grande para as unidades básicas de saúde, que é um outro profissional, né, que faz parte hoje da equipe de saúde da família, né, das unidades básicas, e que é um profissional que faz toda a diferença. Porque muitas vezes, quando a gente se deparava com um problema social na família, muitas vezes a gente ficava de mãos atadas, porque às vezes a gente não conseguia resolver. Então, a figura do assistente social também é muito importante, né, dentro da equipe, tanto de saúde da família, da estratégia de saúde da família, como das unidades básicas. E aí, como, né, eu estava falando para vocês, né, além de realizar ações de educação em saúde na comunidade, nas famílias, nos grupos específicos, com palestras, orientações, salas de espera, né, que hoje é uma atividade que é muito feita nas unidades básicas, são as salas de espera, que enquanto, né, o paciente está aguardando para ser atendido pelo médico, aguardando a consulta, a gente aproveita aquele momento, né, para passar alguma orientação importante para o paciente, alguma informação de saúde, inclusive alguma informação predominante naquele momento, né? Então, isso é muito importante. E lembrando também, gente, que o planejamento também da equipe, a participação também no gerenciamento, na organização de insumos necessários para que o ambiente de trabalho funcione de maneira adequada, também é uma função do técnico. Como essa organização de insumos? Quando a gente fala de insumos, gente, significa o quê? Os materiais que são utilizados, né, no atendimento ao paciente, sejam materiais, medicamentos. Então, normalmente, essa atividade é feita pelo técnico de enfermagem. Ele faz a conferência, confere se está faltando
algum material ou medicamento, ou às vezes algum medicamento que está próximo do vencimento, que precisa fazer requisição, materiais que não podem faltar, como materiais para pequenos procedimentos, materiais para realização de curativos, né? Dependendo da demanda da unidade, essa verificação é feita até de forma semanal ou quinzenal, para ver a quantidade de material, se tem necessidade de solicitar mais material, para verificar também, fazer o controle, né, das datas de validade, porque às vezes tem medicamentos, como eu falei, que estão próximos do vencimento, e aí normalmente a gente coloca para ser usado mais rápido, né, até para não ter desperdício, e também já verifica, às vezes tem medicamentos que estão em pequenas quantidades e que têm um uso grande, uma demanda grande, então a gente solicita, né, não deixa faltar, até porque isso pode prejudicar o atendimento ao paciente. Então, essa é uma atividade também que é feita tanto pelo enfermeiro como também pelo técnico. Outro ponto importante também, outra atividade muito importante realizada pelo técnico de enfermagem, é prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e também de assistência. Assim como a gente, né, já até falou sobre isso, inclusive até, né, em outras aulas e até em aulas presenciais, da importância, né, gente, de trabalhar a prevenção, né, junto da população, junto do paciente, procurar levar tanto a prevenção quanto a promoção da saúde e também a assistência de enfermagem. Então, pequenos procedimentos, como uma lavagem otológica, uma lavagem de ouvido, né? A gente auxilia o médico, a gente não pode fazer esse procedimento, mas a gente auxilia o médico nesses procedimentos na unidade básica. A realização, como eu falei, de curativos ou troca de curativos, a realização também de retirada de pontos. Então, pequenos procedimentos são realizados na unidade básica de saúde, assim como na estratégia de saúde da família, pelo técnico de enfermagem. Executar também atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao consultório médico e o posicionamento adequado dos mesmos. Então, é a parte, né, que aí entra a parte da triagem, verificação dos sinais vitais, das medidas antropométricas, né, que é peso, altura, e também do acolhimento, porque muitas vezes, nesse momento da triagem, a gente aproveita para orientar o paciente, levar alguma orientação importante para o paciente. Às vezes o paciente também vem com alguma dúvida, alguma queixa. Então, é o momento da gente ouvir ele com atenção, até para a gente poder ajudar ele da melhor forma possível, né? Prestar um atendimento eficaz e também humanizado. E muitas vezes, quando a gente identifica que às vezes o paciente precisa até de um atendimento psicológico, né, ou de um atendimento, por exemplo, com a nutricionista ou com outro profissional da equipe, a gente já pode encaminhar esse paciente, orientar, porque às vezes ele está buscando até uma ajuda, né? Então, aí dentro da triagem, do acolhimento, entra a verificação dos sinais vitais, pesagem das medidas antropométricas, a fim também de registrar as anomalias nos pacientes, identificar alguma queixa, orientar o paciente, porque acaba que essa orientação que é feita, né, no momento da triagem, do acolhimento, ela também passa a ser uma forma de educação em saúde, de forma individualizada, mas também é uma orientação, também é uma educação em saúde, ou seja, eu estou levando informação de saúde para o paciente e até auxiliando ele a ter uma melhor qualidade de vida, às vezes a prevenir uma doença, muitas vezes também auxiliar ele em algum procedimento ou em alguma questão que ele está tendo dificuldade, buscando um auxílio.
Então, essa atividade, né, eu falo que é uma das atividades mais importantes também que o técnico desempenha dentro da unidade básica e da estratégia de saúde da família, que é o acolhimento e a triagem. Esse momento é um momento muito importante. E essa escuta também bem feita, esse acolhimento bem feito do paciente, ele faz toda a diferença, né? Realizar também curativos, como eu falei, pequenos procedimentos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, conforme a prescrição do médico, fornecendo também ao paciente esclarecimentos sobre os cuidados necessários, as orientações, porque muitas vezes o paciente às vezes tem dúvida como que ele vai proceder em casa, né? Às vezes ele está fazendo um curativo, então a gente tem que orientar aqui como deve ser feito esse curativo, como que ele vai tomar banho, né? Como que ele vai proteger esse curativo para o curativo não ficar molhado, se a troca desse curativo tem que ser diária. Então, além de fazer a troca de curativo, o técnico de enfermagem também orienta, né? E caso ele tenha alguma dúvida, ele também pode chamar o enfermeiro para o enfermeiro auxiliar nessa orientação, caso seja necessário, né? E realizando também, como eu falei, pequenos procedimentos curativos, troca de curativos, às vezes limpeza de pequenos ferimentos, né? Nebulizações, né? Todos esses pequenos procedimentos podem ser feitos e são feitos nas unidades básicas de saúde. E muitas vezes, gente, esses pequenos atendimentos, às vezes a população tem dúvida, ela acaba procurando, por exemplo, um atendimento de urgência e emergência, uma UPA. E pequenos procedimentos como esses podem ser realizados na unidade básica. Então, cabe a nós também, como profissional da área de saúde, orientar esse paciente, porque muitas vezes o paciente vai fazer um pequeno curativo e vai lá para a UPA. Ele vai sobrecarregar a UPA, sobrecarregar, né, uma unidade de urgência e emergência, sendo que esse pequeno procedimento podia ser feito lá na unidade básica de saúde. E muitas vezes ele vai também por uma falta de orientação, né, ou às vezes por uma falta de esclarecimento. Então, é importante sempre a gente orientar o paciente que, se for um atendimento básico, um pequeno atendimento, um pequeno procedimento, ele pode fazer na unidade básica mais próxima da casa dele. Até porque muitas vezes isso auxilia, às vezes a pessoa tem que pegar um ônibus, se deslocar, né, para uma unidade, às vezes até mais distante de casa, sendo que ele poderia fazer aquele procedimento ou aquele atendimento na unidade básica de saúde mais próxima do domicílio dele. Então, muitas vezes isso auxilia o paciente, mas é importante sempre a gente orientar, né? Hoje eu vejo que as pessoas têm uma orientação melhor, né? Tem menos dúvidas, mas muitas vezes a gente vê alguns procedimentos que não são lá da UPA, muitas vezes o paciente procurando a UPA, sendo que aquele procedimento ou aquela orientação ou aquele atendimento poderia ser feito na unidade básica de saúde, né? Prestar atendimentos básicos também, como eu falei, a nível domiciliar, também é uma atribuição do técnico de enfermagem. Então, muitas vezes aquele paciente, como eu falei, que é acamado ou estritamente acamado, ou que tem alguma dificuldade de locomoção até a unidade básica, tem alguma deficiência, né? E por alguma dificuldade fica difícil de levar ele até a unidade básica, a gente pode fazer esse atendimento no domicílio, auxiliando numa troca de curativo, no acompanhamento da pressão arterial, acompanhamento da glicemia, quando o paciente é diabético, orientando ele. Se for necessário, também o médico vai até ao domicílio, faz o atendimento, a avaliação clínica do paciente, né? Muitas vezes, como eu falei, às vezes o paciente é acamado e a família está com dúvida como que procede em algum cuidado com o paciente, então a gente pode orientar também, auxiliar, mostrar a forma correta de fazer, porque eu falo que muitas vezes a família está com alguma dificuldade
E o meu papel como profissional também não é julgar a família, até porque, às vezes, a família são pessoas leigas, elas não são da área, às vezes elas estão fazendo da forma que elas acham que é o correto, né? Ou da forma que elas conseguem. Então, a gente, como profissional, seja o enfermeiro, seja o técnico de enfermagem, a gente pode auxiliar, inclusive, quando a gente vê que, às vezes, alguém que está cuidando, às vezes até algum familiar que está prestando cuidado ao paciente que é acamado ou que tem alguma deficiência, eu posso, muitas vezes, mostrar a forma correta. Às vezes eu percebo, né, que aquela pessoa está fazendo errado, às vezes não está sabendo a forma correta de fazer, por exemplo, um curativo, né? Eu posso, inclusive, além de orientar, mostrar a forma correta de realizar, né? Auxiliar a pessoa, né? Mostrar a forma correta, às vezes até fazer algumas vezes até a pessoa se sentir mais segura. Então, esse auxílio, essa orientação é muito importante, gente. Ela vai fazer toda a diferença, tanto para o paciente quanto para a família, porque às vezes a família está até perdida, né? Sem saber a forma correta de fazer, ou às vezes não tem costume, ou às vezes não sabe a forma correta, ou às vezes não tem informação. Então, é muito importante esse atendimento no domicílio. E muitas vezes, quando a gente vai fazer esse atendimento no domicílio, a gente acaba identificando uma série de outras necessidades que a família precisa, né? Então, por isso que eu falo que é muito importante a visita domiciliar. Muitas vezes, quando a gente fala de visita domiciliar, né, as pessoas muitas vezes pensam assim, que o médico, só o médico vai lá fazer avaliação clínica, solicitar exames, às vezes prescrever uma receita ou renovar uma receita de algum medicamento de uso contínuo do paciente, e não é só isso, né? E quem pode fazer visita domiciliar não é só o médico. Se for necessário, o médico também faz a visita, faz a avaliação clínica, faz a parte do atendimento dele, né, específica do médico, mas não só o médico. Todos os profissionais da equipe fazem a visita domiciliar, se for necessário. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, né, o agente comunitário de saúde, no caso da estratégia de saúde da família, ele também acompanha o paciente e as famílias, tanto que normalmente ele que identifica algumas necessidades e leva essa necessidade, né, tanto para o técnico, quanto para o enfermeiro, quanto para o médico, até porque muitas vezes ele conhece melhor o paciente e as famílias até do que a gente. Por quê? Porque ele está em contato direto com a família todo mês, ou às vezes até várias vezes ao mês, né? Então é muito importante, gente, a gente ter esse conhecimento, né? E saber também que o técnico também faz visita domiciliar. Muitas vezes, se o técnico vai lá e faz a visita e identifica que precisa de uma avaliação do médico ou de uma avaliação ou orientação do enfermeiro, ele pode solicitar também, mas ele também pode fazer o acompanhamento dele, caso seja necessário, seja no auxílio num curativo, num pequeno outro procedimento, numa orientação, às vezes numa verificação da pressão arterial, porque às vezes o paciente está fazendo o controle da pressão arterial e é um paciente que não consegue até a unidade básica, o técnico pode ir fazer esse controle, esse acompanhamento, né? E às vezes até uma orientação, às vezes a família nem precisa, né? O paciente nem está precisando de um procedimento, mas às vezes de uma orientação específica, dependendo do caso, né? O técnico também, gente, outra atividade muito importante, assim como a visita domiciliar, é o auxílio na coleta de material para exame preventivo, que é o exame que a gente chama também de exame citopatológico ou exame preventivo, que é o exame, né, que a mulher deve fazer todo ano, uma vez por ano. Essa coleta pode ser feita tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro. E o técnico pode auxiliar nessa coleta do material. Ele não pode coletar o exame preventivo, né? Essa atividade é privativa do médico e do enfermeiro, mas ele pode auxiliar, inclusive, no preparo da sala, na verificação para ver se não está faltando nenhum material, né? Auxiliar durante o momento da coleta também.
ele pode também fazer essa atividade. Inclusive, normalmente é o técnico, né, que auxilia, que monta a sala, que verifica se está faltando algum material, que auxilia na coleta do material preventivo. Então, ele não pode colher, mas ele pode auxiliar no procedimento, tanto o médico quanto o enfermeiro. E é uma atividade também muito importante, né, de prevenção aí do câncer de colo de útero. É um exame muito importante, o exame de coleta de exame preventivo. Participar também nas campanhas de educação e saúde. Hoje a gente tem campanhas de educação e saúde, né? Durante todo o ano, campanhas voltadas para a saúde mental. A gente tem aí o Outubro Rosa, Novembro Azul, que são campanhas, né, de ampla divulgação, né, voltadas para a saúde da mulher, para a saúde do homem, o Setembro Amarelo e várias outras campanhas ao longo do ano que o técnico também participa dentro da sua unidade de atuação, levando informações, participando das campanhas, participando das orientações. O técnico em enfermagem também pode fazer as salas de espera, pode levar orientações não só através da sala de espera, mas também de palestras, de grupos específicos, como eu falei no início. E essa é uma atividade muito importante, né? Dentro da unidade básica de saúde e também da estratégia de saúde da família, são atividades muito importantes. Por quê? Porque elas estão baseadas o quê? Na prevenção, promoção e educação em saúde. Também, gente, outra atividade muito importante aí do técnico de enfermagem, que ele também desempenha, né, dentro das unidades básicas, é orientar e também fornecer métodos anticoncepcionais de acordo com a indicação. Então, hoje, nas unidades básicas, a gente tem esse fornecimento, né, dos materiais, dos métodos anticoncepcionais, alguns métodos. E aí o técnico pode, além de fornecer, também orientar o paciente, tirar as dúvidas. Muitas vezes o paciente tem algum questionamento ou alguma dúvida com relação a algum método, e a gente pode estar orientando tanto o enfermeiro quanto o técnico em enfermagem, que entra também como uma educação em saúde. Toda vez que eu estou orientando o paciente, levando alguma informação em saúde para ele, seja de forma individual ou em grupo, eu estou trabalhando a educação em saúde, eu estou promovendo saúde. E outra atividade também muito importante, gente, que é feita tanto aí na unidade básica de saúde como na estratégia de saúde da família, pelo técnico, é realizar a limpeza, a desinfecção e o preparo do material para o processo de esterilização. Então, normalmente, o técnico que faz essa atividade, né? Ele realiza a limpeza, a lavagem do material, a desinfecção adequada do material para preparar o material e o material está devidamente limpo para poder ser esterilizado. É uma atividade muito importante. Inclusive, eu falo que dentro da unidade básica, como na estratégia de saúde da família, o técnico desempenha uma série de atividades, né? Uma série de atribuições. Se a gente for contar aqui quantas atribuições o técnico tem, dá mais ou menos aí, né, contando por cima, mais de 20, 25 atribuições, né? A conferência também de materiais, de medicamentos, datas de validade, controle da data de validade dos medicamentos que tem ali na unidade básica, também é feita pelo técnico de enfermagem. Aí vai depender da demanda, né? Como eu falei, às vezes tem unidades que têm uma demanda maior, outras têm uma demanda menor, e aí a gente vai fazer esse controle, né, da data de validade, dos medicamentos e dos materiais, inclusive, que usa num volume maior, de acordo com a demanda da unidade. Às vezes, dependendo se for uma demanda muito grande, tem um uso de material muito grande, né? Muitas vezes eu vou ter que fazer essa conferência, às vezes uma vez na semana, a cada 7 dias. Dependendo se for uma demanda menor,
ou às vezes, né, um movimento menor naquela unidade, eu posso fazer essa conferência, né, e a requisição de materiais necessários a cada 15 dias. Mas por isso que é importante esse controle. Por quê? Porque se eu não tenho um controle, muitas vezes pode faltar algum material importante para algum procedimento, para algum procedimento, algum atendimento ao paciente, e isso pode prejudicar a assistência como um todo. Por isso é importante esse controle, né? Que seja feito esse controle da quantidade de materiais, de medicamentos e também das datas de validade. Porque lembrando, gente, que se tem algum medicamento que eu identifico que às vezes está próximo de vencer ou já até venceu, é necessário descartar aquele medicamento. Aquele medicamento não pode ser usado. Inclusive, hoje, né, pela vigilância, pela Anvisa, qualquer medicamento que tiver vencido dentro da unidade básica, e a unidade básica muitas vezes passar por uma auditoria da Anvisa, do Ministério da Saúde, isso pode acarretar até muitas vezes o fechamento daquela unidade, ou às vezes até aquela unidade ser penalizada, né? Porque lembrando que qualquer medicamento, se ele está vencido, eu não posso utilizar, inclusive ele já não tem o mesmo efeito, né? Então eu não posso utilizar, por isso a importância de fazer esse controle rigoroso das datas de validade. Então é um outro trabalho muito importante feito pela equipe de enfermagem, tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico. Realizar também o envasamento e a identificação das omotolias. Normalmente, hoje também, o que é preconizado pela Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária? É que essa identificação e também a limpeza, a lavagem das omotolias e também a identificação seja feita pelo menos a cada 7 dias. O que é um envasamento? A gente vai lavar aquela omotolia, se tiver algum resto de material, a gente vai desprezar, o certo é desprezar. Às vezes, tem unidades que acabam reaproveitando algum material, às vezes porque aquele material tem falta, ou tem pequena quantidade. Mas o certo, quando a gente tem material suficiente, é o quê? É descartar aquele resto de material, fazer a lavagem, a desinfecção adequada das omotolias, né? E depois fazer a identificação e envasá-las novamente, ou seja, colocar, né, o líquido ali, que seja álcool 70, né, os materiais que a gente utiliza, muitas vezes outros materiais que a gente utiliza em limpeza de ferimentos, em curativos, né, e colocar dentro da omotolia e identificar, né. Alguns materiais a gente deve fazer, e aí, de acordo com a Agência de Vigilância Sanitária, esses materiais, essa identificação e essa lavagem das omotolias deve ser feita a cada 7 dias. É muito importante, gente. Inclusive, isso é uma das coisas que é verificada, né, pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, quando tem alguma auditoria, né? São coisas que eles verificam todas as vezes. E muitas vezes, se eles pegarem uma omotolia dessa com a data de identificação vencida há mais de 15 dias ou há mais de um mês, a unidade também pode ser penalizada, não é o adequado, até porque isso influencia na segurança do paciente, né? Eu posso levar contaminação, então, por isso, é a importância de manter sempre as omotolias limpas, ser feita a desinfecção adequada, se tiver resto de material, ser desprezado e colocar um material novo ali, e essa troca ser feita pelo menos a cada 7 dias. Normalmente, hoje, é o que é preconizado pela Anvisa. Requisitar também materiais necessários para o desempenho das suas funções. Então, como eu falei, né, a gente fazer o controle e também identificar quando o material já está acabando ou está próximo de acabar, ou às vezes é um material, por exemplo, uma gase, né? Às vezes
tem um gasto muito grande ali na unidade de gases para fazer curativo e troca de curativo e também outros procedimentos. Então, muitas vezes eu tenho que fazer uma requisição toda semana, para que não falte aquele material e muitas vezes o atendimento ao paciente, a assistência ao paciente não fique comprometida. Estou dando o exemplo da gás, mas uma série de outros materiais, como clorexidina, que às vezes a gente usa para alguns procedimentos, clorexidina aquosa, alcoólica, que a gente usa para algumas limpezas de ferimentos, em alguns procedimentos também. Então, é muito importante, esses materiais estarem adequados de acordo com as funções que a gente vai fazer e com os atendimentos que a gente vai fazer. É claro, gente, que isso depende, como eu falei, da demanda da unidade, porque cada unidade tem uma demanda diferente. Às vezes tem unidades que têm uma demanda muito grande e um gasto de material muito grande, e às vezes tem unidades que já têm uma demanda menor e um gasto de material menor. Então, a gente tem que também adequar isso para cada realidade, Outra função muito importante, do técnico também é administrar vacinas e medicações básicas, conforme agendamentos e também conforme a prescrição do médico. Lembrando que nós, da equipe de enfermagem, nem o enfermeiro, nem o técnico em enfermagem pode fazer medicação sem a prescrição do médico, Isso é muito importante. Então, eu só posso fazer alguma medicação mediante a prescrição médica, mesmo que, às vezes, o próprio paciente chegue, ao local e insista, queira que faça a medicação, mas se ele não tem a prescrição do médico, eu não posso fazer. Até porque, nesse caso, eu estou assumindo o risco. Se caso eu faça uma medicação nesse paciente sem a prescrição do médico, e depois ele tem algum problema, a responsabilidade é minha, Inclusive, eu posso, muitas vezes, ser penalizado, ter meu registro cassado, dependendo da situação que aconteça. Então, eu falo que é muito importante, gente, a gente ter essa consciência, Eu só posso fazer uma medicação se o paciente tiver a prescrição médica. Se ele trouxer a prescrição, eu estou habilitada a administrar a medicação, mas eu não posso fazer medicação sem a prescrição do médico. A gente não pode prescrever medicamento ou fazer um medicamento, administrar um medicamento, sem a prescrição do médico. Então, é muito importante isso. Inclusive, isso pode impactar até na nossa atuação, Então, mesmo que o paciente, às vezes, insista ou não entenda, é importante a gente orientar que sem a prescrição do médico eu não posso fazer a medicação, que eu não sou habilitada, que eu não tenho autorização para fazer. Então, eu só posso administrar alguma medicação conforme a prescrição do médico. E essa prescrição também, gente, ela tem que estar atualizada. Também não adianta o paciente chegar lá na unidade básica, que às vezes a gente vê acontecer, O paciente chegar com uma prescrição de 1 ano atrás. Por quê? Se é uma medicação que ele faz uso frequentemente ou de forma contínua, essa receita tem que ser renovada pelo menos a cada 3 meses, a cada 90 dias pelo médico. E ele tem que passar por um acompanhamento. Então, normalmente, a gente pega a prescrição médica e ela tem que ter pelo menos, a gente aceita uma prescrição até 90 dias. Se for maior que esse tempo, a gente pede o paciente, orienta o paciente a passar pelo médico e trazer uma prescrição atualizada. Isso é algo muito importante, gente. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa e eu administrar essa medicação, às vezes com uma receita antiga, ou de muito tempo, ou uma receita já vencida, ou desatualizada, e acontecer alguma coisa com o paciente, pode repercutir a mesma coisa, a responsabilidade é minha, Inclusive, o primeiro questionamento que vai ser feito, por que você fez essa medicação, sabendo que você não podia fazer uma medicação sem a prescrição do médico ou com uma receita tão antiga, Então,
Então, a gente tem que ter esse cuidado, orientar o paciente e lembrar sempre que a gente não pode fazer nenhuma medicação sem a prescrição do médico. A gente só administra medicação conforme a prescrição do médico, sempre seguindo a prescrição. E se a gente tiver alguma dúvida na prescrição, né, a gente procura um enfermeiro, não faz nada com dúvida, procura o médico, né, nunca faça nada com dúvida, né. Então, a gente viu aqui, gente, que o técnico, dentro da unidade básica, dentro da estratégia de saúde da família, ele tem várias funções, né, muito importantes, todas elas, né, nós falamos aqui das principais, e que são atribuições muito importantes, né? São várias. Então, dentro da unidade básica, assim como na estratégia de saúde da família, o técnico tem várias atribuições que é da competência dele. Quando a gente fala atribuições, são responsabilidades, né? São atividades que são responsabilidade do técnico. Tem alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida no que a gente falou das atribuições aqui hoje? Alguma pergunta? Algo que vocês queiram falar ou queiram comentar, até da vivência que vocês já tiveram, né, nos estágios ou na atuação de vocês? Não, tudo certo. Tá tranquilo para todo mundo, gente? Tem alguma dúvida? Não? Então, depois eu vou enviar esse material para vocês também, tá? Falando das principais atribuições, que são muito importantes, né? Algumas vocês já conhecem, até porque já viram, né, matérias parecidas ou matérias afins, onde a gente fala também sobre atribuição, né? Do técnico, do enfermeiro e até dos outros profissionais da equipe. E aí eu vou mandar esse material para vocês. Se não tiver nenhuma dúvida, né, nenhum comentário, eu vou encerrar a aula de hoje e quero agradecer muito, né, novamente a atenção de vocês e até a próxima aula. E aí, na sequência, eu já mando o material para vocês, né, para ser disponibilizado para vocês lá no sistema. Tá bom? Obrigada e boa noite. Até a próxima. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Até a próxima.